É um prazer em revê-los, meus caros alunos. Hoje vamos falar sobre um assunto inovador para o Brasil, cujo assunto já é ventilado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF e pelos juristas que são de vanguarda, que estão à frente. O assunto de hoje é Trigger Laws. Trigger Laws. T-R-I-G-U-E-R-L-A-Y. Trigger Laws. Não é G-U-E, é G-G-E-R. Trigger Laws. O que quer dizer? Quer dizer acionar ou gatilho. Então, por exemplo, quando uma pessoa entra numa casa que tem um alarme, aquela pessoa, a sua presença aciona o sensor do alarme. É um trigger. Um outro exemplo, no revólver, qual que é o trigger do revólver? É o gatilho. Então, isso são trigger laws, são leis para eventos futuros. Ou seja, são leis que determinam certas obrigações que só ocorrerão a depender de outras decisões. Então vamos aqui aos casos concretos dos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos, desde 1973 até 2022, o aborto até o primeiro trimestre era permitido. Salvo engano, caso Roe versus Wade, salvo engano. Então ficou desde 1973 até 2022 permitido o aborto até o primeiro trimestre. Depois, o presidente Trump, ele nomeou 3 novos membros para a Suprema Corte norte-americana, 3 novos membros mais conservadores, e provavelmente por isso, em 2022, houve uma nova decisão da Suprema Corte. O caso, salvo engano, é Dobbs versus Jackson's Women's. Dobbs versus Jackson's Women's. Neste caso, a Suprema Corte decidiu que a Constituição norte-americana de forma alguma permite o aborto nem no primeiro trimestre. Quem tem que decidir isso, segundo a Corte norte-americana, é o povo. Então, e o povo decide através do legislador. O legislador, cujo fez as normas que estão dentro da Constituição dos Estados Unidos e as normas infraconstitucionais, não permitiu o aborto de forma alguma. Então, nem no primeiro trimestre, a partir de 2022, não pode o aborto dos Estados Unidos. Aí vem as trigger laws. Nos Estados Unidos, quem legisla sobre direito penal são os estados, diferente do Brasil. O Brasil, quem legisla sobre direito penal é a União. Lá nos Estados Unidos são os estados. Lá tem estado, em determinado estado, uma determinada conduta é crime, e no outro estado a mesma conduta não é crime. Lá tem estado que existe a pena de morte, tem estado que não existe a pena de morte. Então, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, são os estados que legislam sobre direito penal. E salvo engano, 13 estados dos 50 dos Estados Unidos, 13 estados fizeram as trigger laws, ou seja, leis dizendo o seguinte: se a Suprema Corte, em algum momento, modificar seu entendimento para que o aborto não seja permitido nem no primeiro trimestre, aqui, a partir dessa decisão, aqui neste estado, o aborto passa a ser crime. Então, esta decisão de 2022, Dobbs versus Jackson's Women's, ela acionou o gatilho das trigger laws, e a partir dessa decisão, essas leis que já existiam, repito, trigger laws, porque é o tema de hoje, por isso estou repetitivo nesse nome, fizeram com que nesses estados, salvo engano 13 dos Estados Unidos, o aborto, mesmo no primeiro trimestre, passou a ser crime. Acredito que me fiz entender. Aqueles que não entenderam, coloquem nos comentários que eu explicarei. Abraços, fiquem com Deus, deitem o dedo no like se gostaram da aula e se inscrevam no canal se estão gostando das aulas.